Deus abençoe, pessoal. É com alegria, é com muita emoção até mesmo que a gente chega até você agora para conversarmos aqui. Eu quero te convidar a sentar com a gente aqui nesta sala e juntos estarmos conversando um pouco da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E um tema muito especial que se torna a base para tudo, o alicerce para aquilo que você quer construir na sua vida. Então eu convidei aqui o pastor André, que está com a gente, que vai estar também aqui conversando, e a gente vai estar trocando algumas ideias aqui, para que você possa receber essa mensagem. E a mensagem, o tema principal, pastor André, hoje qual que é? Autorresponsabilidade. Pastor, um prazer imenso estar com o senhor aqui. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir falar desse assunto da melhor maneira possível, dividir muito conhecimento com o pessoal, né? E espero que todos sejam abençoados. Tá aí, então, gente, agora a gente vai ser uns 40 minutos mais ou menos que a gente vai passar juntos. Então, fique atento, pegue aí um caderno, uma caneta, pegue a Bíblia, porque a nossa base sempre é a Bíblia. Divulga esse vídeo com todo mundo, né? Compartilha aí. E principalmente aí para a nossa liderança, né? É muito importante esse tema que nós estamos começando hoje. Bem, André, para a gente começar, eu estava lembrando de uma frase do Paulo Vieira, que inclusive tem um livro com esse tema, que ele diz o seguinte: autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-lo. Isso é forte, né? Uai, já é o resumo de tudo que nós vamos falar aqui. Tudo que a gente vai falar aqui, né? Você precisa entender que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Se você não está satisfeito com a vida hoje, né, não adianta querer colocar a culpa no governo, colocar a culpa na sociedade, colocar a culpa nos seus pais, na família, no cachorro. Culpa é do cachorro que não deixa... Não. Você é o único responsável. Partindo daqui, você também é o único responsável para mudar o seu futuro. Por isso, é a chave desta primeira palavra que a gente quer compartilhar com você. Você precisa entender a autorresponsabilidade. Eu quero iniciar lembrando aqui, biblicamente, de algo. Nós vemos lá no Jardim do Éden, Deus criando o ser humano, criando o homem e a mulher, colocando no Jardim do Éden, e entregando ali diretrizes, entregou ali, né, responsabilidades e também colocou restrições, algo normal. Esta é a vida do ser humano, nós, né, precisamos compreender isso. E uma das questões foi não comer do fruto proibido. Veio ali, né, Satanás, através daquela serpente, você conhece a história, foi lá, fez a cabeça da Eva, a Eva foi lá, comeu do fruto, Eva fez a cabeça de Adão, comeram do fruto, veio Deus, e a pergunta de Deus: o que vocês fizeram? Aí o que aconteceu a partir daí, gente? Adão, que era o principal responsável, o que ele fez? Ele não assumiu a culpa. Sim. Ele falou: a culpa é da Eva que o Senhor me deu, a Deus não tem nada a ver com isso não, Deus. Essa mulher que o Senhor me deu aí, ela veio e falou na minha cabeça e eu acabei comendo aquele fruto. Aí Deus foi para Eva. Aí o que Eva falou? A culpa é a serpente me enganou. Aí a serpente se escondeu no mato. Tinha até uma música, aí eu não vou entregar a minha idade não, porque essa música, gente, eu acho que ninguém conhece essa música. Lá em Porto Alegre, lá eu era muito menino, devia ter uns 7 ou 8 anos de idade. Eu lembro que o grupo de jovens, eu sempre fui muito precoce, cantava e dizia isso: responsabilidade, ninguém quer assumir a possibilidade de alguém vir me culpar. Meu Deus, essa música é antiga. Aí ele diz assim, né? Adão disse que a culpa era da Eva. A Eva disse que a cobra enganou. E a cobra se escondeu no mato. Até parece que ninguém pecou. É boa, mas é antiga. Meu Deus do céu, essa música, se alguém lembrar dessa música, depois me fala.
Tirando meu irmão e minha irmã, que eu lembro que eles eram do grupo de jovens nessa época, né? Talvez ninguém lembra. Mas a questão é essa. Eu creio, André, que se Adão tivesse tido uma postura diferente, poderia ter mudado toda a história. Com certeza. E uma das características de quem não assume responsabilidade é se esconder também. Né? Porque quem não assume a responsabilidade, ela sai do protagonismo, né? Ela quer ficar ali escondida, quer ser um coadjuvante. E o protagonismo exige realmente assumir responsabilidades, assumir riscos, né? Eu até separei uma frase aqui, muito interessante. O risco que você tem medo de assumir é o que pode mudar a sua vida. Né? O risco que você tem medo de assumir é o que pode mudar a sua vida. Quem se esconde abre mão do protagonismo. Né? Quem se esconde abre mão de assumir responsabilidades. E, como o senhor disse, né, a história poderia ter sido diferente. Mas como ele decidiu tirar a responsabilidade dele, culpar outras pessoas e, além de tudo, se esconder, né, o resultado foi o que nós já sabemos já. Jesus fez exatamente o contrário. Jesus, ele assumiu. Ele apareceu, né? Ele assumiu a responsabilidade. Adão e Eva, um assumiu e outro sumiu. Um assumiu e os outros, né, sumiram. Então, é interessante, vamos caminhar um pouco por essa ideia de sermos, né, coadjuvantes e protagonistas, né? Vamos caminhar um pouco por essa ideia, André. Algumas características assim, que eu vejo até de quem é coadjuvante, tem uma frase que ela é dita muitas vezes, a gente até costuma falar, né? Mas ela tem um teor de tirar a responsabilidade da gente, é quando a gente fala assim, se Deus quiser vai dar certo. Porque eu entendo que Deus quer que todas as coisas deem certo, que Deus quer que você seja feliz, mas aí o cara não se prepara, ele não estuda, ele não busca conhecimento, ele não busca viver um tempo diferente, e aí coloca a responsabilidade toda em Deus. E a gente vai usando isso e se torna algo repetitivo, não aconteceu porque Deus não quis. É lógico, né, que Deus tem um controle de todas as coisas, né, e tudo acontece por autorização dele. Mas às vezes nós usamos esta frase para colocar uma responsabilidade sobre ele. Olha, eu tentei passar uma prova, fiz uma prova aqui, mas se Deus quiser vai dar certo. Né? Mas se eu não estudei o bastante, se tem alguém que estudou mais do que eu, né, essa pessoa, por meritocracia, ela vai realmente alcançar um resultado diferente do que o meu. Então, quando a pessoa é coadjuvante, ela não assume o protagonismo, ela começa a colocar a culpa em outras pessoas. E o primeiro culpado sempre é Deus. Porque parece que é mais fácil responsabilizar alguém que não tem como se defender. Parece que é mais fácil responsabilizar alguém que não tem como falar nada no momento ali. Então você fala, não, a culpa é de Deus. Deus não quis, foi a vontade dele. E a vontade dele, pelo contrário, é que você seja feliz, que você alcance sucesso, que você realize os seus sonhos, que você realize os seus projetos. Então a gente vai se escondendo. E como Deus não está aqui para se defender, a gente vai culpar Deus. Olha, Deus não quis. Né? Não foi da vontade dele. E é a vontade dele que você alcance tudo que ele planejou para a sua vida, que você viva a totalidade de todos os projetos. Então é uma das características que eu vejo. Uma outra característica é dar desculpas. Eu vejo sempre, né, a característica de ser coadjuvante. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você chega atrasado e ao invés de você falar, não, me desculpe, eu atrasei. Sempre a desculpa vem com uma outra desculpa. Eu me atrasei porque o pneu do carro furou, porque tinha um engarrafamento, porque aconteceram vários fatores, né? E quando a gente vai se escondendo e abre mão do protagonismo, é isso. Eu quero realmente colocar o peso sobre outras circunstâncias, outros fatores, ao invés de bater no peito e falar, não, eu errei, a culpa é minha, me desculpe, eu atrasei, não vai acontecer mais. Porque se eu saio um pouco mais cedo, se eu tenho uma previsibilidade, se eu imagino que algo pode acontecer, que eu posso pegar trânsito e tal, eu vou sair um pouquinho mais cedo. Né? Eu não sei quem fala essa frase, mas tem uma frase que é muito importante sobre isso. Quem chega no horário, eu cheguei em ponto no horário, já está atrasado. Né? Então assim, a gente tem esse costume de querer criar desculpas para algo que a gente poderia ter previsto. Então eu chego atrasado numa reunião, e ao invés de não, me desculpe, eu atrasei. Não, eu atrasei por causa disso, disso e disso. Então, ser coadjuvante é isso, é começar a dividir responsabilidades. Eu divido responsabilidade com Deus, eu divido responsabilidade com outras pessoas, eu divido responsabilidade com fatores, com circunstâncias que aconteceram no meu dia a dia, e
eu mesmo que deveria bater no peito e assumir minha responsabilidade, falar, não, isso aconteceu porque eu não tive uma postura legal, eu não tive um posicionamento interessante, eu vou deixando a culpa para os outros, vou culpando os outros e não assumo que eu deveria ter assumido. Isso é. Interessante essa questão que você colocou aí da pessoa usar Deus. Olha como isso é terrível, como isso é maligno, gente. Usar Deus como uma desculpa, né? Antigamente, existem até alguns filósofos, né, que dizem assim que a religião é um escapismo, né, uma forma de você, é o ópio, né, de você se drogar, né, se anestesiar. E isso é uma mentira, porque, pelo contrário, a palavra de Deus, ela se torna como um espelho que reflete quem você é de verdade, né? Então isso é muito importante. Essa linha de pensamento onde você tira a sua responsabilidade e quer jogar sobre outras pessoas e até mesmo sobre Deus, isso é algo terrível, porque, pelo contrário, Deus nos chama a assumir responsabilidade, como foi colocado aqui. Você é o protagonista, você é a pessoa principal que está conduzindo a sua vida, porque a sua vida é onde você pode agir, é onde você pode alterar. Agora, André, eu estava pensando aqui algo que eu sempre, às vezes, porque eu prego muito sobre o TSD, que é a oração, tenho livros escritos sobre o TSD. Eu lembro que muitas vezes, até em congressos que a gente ia ministrar, vinha às vezes na sequência outros trazendo palavras sobre ação. Aí as pessoas diziam assim, mas o negócio ficou contraditório, porque o pastor está falando que a gente tem que orar, que a gente precisa esperar em Deus, que a gente precisa confiar em Deus, é a oração que move tudo, e vem o outro e fala, olha, você tem que agir, se você não agir não vai acontecer nada. Aí as pessoas às vezes diziam, mas está contraditório. Mas na verdade, deixa eu te explicar, uma coisa não anula a outra. A oração, ela não vem no lugar do trabalho, a oração, ela vem para te dar direção, uma preparação, né? Te dar sabedoria, te alinhar com a vontade de Deus, certo? Porque às vezes também se esforçar sem sabedoria é uma flecha que é lançada sem mira. Então não adianta só vou trabalhar e vou fazer e tal, mas se você não tiver a sabedoria, o direcionamento de Deus e principalmente o alinhamento com a vontade de Deus. Então a oração vem para te dar esse alinhamento, para que a tua vida esteja alinhada com a vontade dele, então você venha agir debaixo da direção de Deus. Deus te dê sabedoria para resolver as situações que você não pode, que saiu da sua alçada, né? E existem momentos também que você fala, acabou, estou no meu limite, ali entra Deus. Sim. Né? Aquele velho exemplo, né, que a gente sempre usa de Lázaro. Até onde o homem podia fazer, o homem fez. Jesus falou, vai, tira a pedra. Jesus tinha poder para tirar a pedra? Tinha. Tanto que no túmulo dele, nenhum homem tirou. Foi o próprio mover de Deus, um anjo, não sei, foi lá e tirou a pedra. Mas naquele momento que estava ao alcance dos homens, ele mandou os homens fazer. Vai lá, tira a pedra. Responsabilidade. Mas chegou no impossível ressuscitar Lázaro. Aí entra a fé. Aí entrou a ação de Jesus. E para fechar essa questão, eu lembro de uma palavra do salmista Davi. Eu disse para você, anotando, e anota esse versículo, leia a Bíblia aí, ó, Salmo 27, verso 4, onde diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor, olha aqui, a oração, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, uma coisa eu vou orar, eu tenho que pedir, a oração é a chave, só que a oração, como eu disse, a oração é a chave, mas se você não girar a chave, empurrar a porta, não adianta você ficar com essa chave na mão aí. Ok, aí vem então, que é girar a chave e empurrar a porta. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ou seja, eu vou me esforçar, eu vou correr atrás, eu vou fazer a minha parte. Vou agir. Então, não joga a responsabilidade em Deus, dizendo, Deus, se Deus quiser. Claro, nós oramos e pedimos a bênção de Deus. Mas a nossa responsabilidade também é buscar para que aquilo aconteça. E tem um versículo também que eu gostaria de dividir, pastor, Mateus 7,7, que entra muito dentro do que o senhor leu aí, que diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei
e abre-se-vos-á. Aí, ó, a caminhada. É uma caminhada, né? Você vai pedir, mas você vai buscar e vai bater na porta, né? É insistência. Eu costumo ter algo que eu acredito muito na minha caminhada, é que uma ideia não vale nada sem execução. Existem tantas pessoas com ideias assim milionárias, ideias bilionárias, ideias que iriam mudar o curso da humanidade, que iriam ajudar inúmeras pessoas, mas que se não colocar em ação, se não executar essa ideia, não vale nada. Uma ideia no papel não vale nada. O que vale é a execução. Pastor Miles Monroe, né, saudoso pastor Miles, você já deve ter ouvido essa palavra, ele dizia assim: o lugar mais rico que existe é o cemitério. Por quê? Porque quantas pessoas levaram ideias fantásticas que poderiam gerar milhões de dólares, que poderia mudar a sociedade, o mundo, mas levaram aquelas ideias para o túmulo. E isso, né, o que leva a pessoa a não viver, não executar essas ideias, primeiro é o medo do que as pessoas vão falar. Tem muita gente que tem medo, né? Sim. De aceitação, o que vão pensar, o que vão falar, né? E isso acaba inibindo, travando as pessoas. E depois você começa a acreditar que você não vai dar conta, que você não nasceu para isso, você carrega algumas crenças limitantes, né? Olha, o pastor Samuel, ele só tem uma voz bonita, pastor. O pastor Samuel tem uma voz bonita, tem um português exacerbado, olha que palavra. Que isso? Diferenciado e tal. E daí você vai criando crenças limitantes na sua mente, e isso realmente vai te limitando. E vai passando o tempo, você não vive o que era para você ter vivido, você não coloca em prática, né, essa ideia. Eu sei que tem pessoas nos assistindo aqui com ideias fabulosas, com projetos assim que realmente iriam mudar o rumo da sociedade, eu tenho certeza disso. E por causa dessas crenças limitantes, por causa de aceitação do que as pessoas vão falar, você deveria estar num palco sendo protagonista, né, passando, deixando de ser plateia, né, se tornando protagonista, e não, você preferiu se esconder e ser coadjuvante. E, infelizmente, coadjuvante não é lembrado. Verdade. Coadjuvante não faz história. Mas quem é protagonista sempre será lembrado. Essa questão de crenças limitantes é algo muito sério. Em outras palavras, poderíamos dizer assim, são mentiras que falaram para você e você acreditou. Crenças limitantes que você não pode, que você não consegue, são os medos. Você disse aí, as pessoas ficam reféns da opinião dos outros. Sim. E nós vemos hoje uma sociedade que é tremendamente dependente da opinião dos outros. Tem gente, eu estava conversando até com minhas filhas esses dias sobre um tal de cancelamento que tem hoje na internet, né? Hoje tem. Aí ela me falou assim que pessoas, alguns famosos aí que foram cancelados, entram em depressão. E alguns chegam ao absurdo de até tentar tirar a sua própria vida, porque foram cancelados, ou seja, por algum motivo a população, né, foi lá e se voltou contra, está falando mal dele, ou seja, reféns da opinião dos outros. Eu falei ali de uma forma, né, numa veia, mas opiniões. Às vezes, teus pais, né, por falta de sabedoria, liberaram uma palavra que marcou o teu coração, marcou a tua alma. Travou, né? Que te travou. Não, esse menino não vai dar certo, esse menino aí não, né, não vai dar nada na vida. E aí vai. Então, o que você precisa fazer? Para tirar uma mentira, você precisa entrar com uma verdade. Uau! Isso é forte. Para você tirar uma mentira da sua vida, que são essas crenças limitantes, entra com uma verdade. E aonde que está a fonte da verdade? É a palavra de Deus. Sim. Eu não dou conta, eu não consigo. Da verdade. E a verdade vos libertará, vai matar a mentira, vai tirar a mentira de você. Então, no lugar onde há uma mentira, eu não consigo. Entra com uma verdade. Eu posso todas as coisas que Ele me fortalece. E você vai mudar a sua história. E quanto a isso, né, ficar refém do que as pessoas falam, tem uma frase que eu gosto bastante, até coloquei ela aqui: você nunca será criticado por alguém que está fazendo mais que você. Alguém que faz mais que você, que está num patamar acima, nunca vai te criticar. É que quem tem vitória, quem tem sucesso, não se preocupa com a vida do outro. não tem
tem tempo para isso. Tem uma frase que parece um pouco pesada, que o Pablo Marçal sempre diz, vai cuidar da sua vida. Né? E é verdade, é uma pura verdade, porque quem está ganhando dinheiro, quem está realizando as coisas da melhor maneira possível, que está em busca do sucesso, que está vivendo uma vida próspera, uma vida plena, não se preocupa com a vida do outro. A gente está caminhando aqui para uma linha, né, deu um desviozinho, mas vale a pena. Né? Eu acho interessante o seguinte, né, o que você acabou de falar sobre cuidar da sua vida. Na verdade, é uma forma, a psicologia fala isso, que é uma forma de você tirar o foco de você, é você jogar o foco em outro. Sim. Então, normalmente, quando uma pessoa ela é muito insistente num assunto, é porque é aquele assunto que ela mais falha. Né? Porque o adultério, talvez esteja ali falhando. Então, por quê? Porque ela quer tirar o foco, quer jogar o foco em outros lugares. Então, mudar a responsabilidade de lugar. O tema aqui, o que é? Autorresponsabilidade. Agora, uma grande desculpa hoje, André, sabe qual que é? Eu acho que é a maior de todas. A culpa é da pandemia. Não é não? A culpa é da pandemia, é o coronavírus, né? Covid que é o problema. Mas eu acho que essa desculpinha já deu o que tinha que dar, né? Até porque a Forbes mesmo, que é uma revista que acompanha, né, crescimentos empresariais e tal, conta histórias de cases de sucesso e várias outras plataformas, elas têm divulgado que nesse tempo de pandemia nunca se teve um número tão grande de pessoas prosperando, de pessoas se transformando em milionários, ganhando dinheiro, novas empresas abrindo, né? Tem muita gente ganhando dinheiro na pandemia, tem muita gente usando deste momento, né, para prosperar. Então não dá para ficar dando uma desculpa, a gente sabe das limitações, de algumas dificuldades, né, mas eu vejo como uma mola propulsora. Mais uma vez citando o pastor Miles Moore, que era um expert nesse assunto, ele dizia assim: aonde há um problema, há uma oportunidade. Seu carro está ali na estrada, furou o pneu. Problemão, né? É horrível furar pneu, ter que trocar pneu, mas é a oportunidade do borracheiro ganhar dinheiro. Sim, com certeza. O carro estragou, é a oportunidade do mecânico ganhar dinheiro. Ou seja, quem tem a resposta do problema, né? Eu já ouvi a pessoa falar o seguinte, que você ganha, o teu salário é proporcional às respostas que você tem. Não, todo mundo que resolve problemas ganha dinheiro. Essa é uma grande verdade. Então a gente está passando um momento difícil? Estamos, sem dúvida. Graças a Deus ela vai melhorando, a vacina está aí, andando muito rápido, né? Graças a Deus a vacinação, eu creio que logo, logo, né, as coisas estarão normalizando. Mas você não pode se esconder, tirar a responsabilidade, dizendo, né, faliu, não está dando nada certo. Não, é a oportunidade de crescer. Porque uma coisa não inibe a outra, né? Toma-se os cuidados, segue os protocolos, mas continua agindo, né? Sim. A vida precisa seguir, a vida tem que continuar. Não dá para responsabilizar a pandemia, não dá para responsabilizar o governo, né? Não dá para responsabilizar as situações externas. Não, a vida tem que continuar, a vida tem que prosseguir. Caminhando nessa linha de pensamento e trazendo um pouco para o ministerial também. Porque a gente está falando aqui com líderes, estamos falando aqui com pastores, estamos falando aqui com pessoas que talvez nesse 1 ano e meio, né, em março, não, já está indo para 2 anos, né? Em março já... Em março faz 2 anos. 2 anos, paralisou. E paramos, né? A igreja, na sua história, já passou por pandemias muito piores. Né? Se você parar para pensar, para estudar a história, e pandemias que morreram muito mais gente, que foram coisas terríveis. Já passou por guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra, coisas terríveis. Perseguições que não chegam nem perto, ou seja, pessoas em Parena, sendo queimado vivo porque não negava a sua fé. E a igreja não só sobreviveu, mas saiu vencedora disso tudo. Cresceu, né? Então, nós não podemos usar a pandemia como desculpa para parar de pregar o Evangelho, de testemunhar, de falar do amor de Deus, de estar fazendo a obra de Deus, né? Estarmos cumprindo o nosso chamado.
Nós precisamos urgentemente voltar ativa, porque ao mesmo tempo que ele está dizendo, onde há problema, há oportunidade. No meio desses problemas todos, é a maior oportunidade que a igreja, se bobear, vai perder de pregar o Evangelho. Porque as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão tristes, desesperadas, e nós temos a mensagem que pode mudar isso. Nós temos a solução. Nós temos a resposta. Quando a gente lê aquele livro Heróis da Fé, eu acho que ele é um grande incentivador para esse tempo. Eu estou falando das várias perseguições, das várias dificuldades, né? Eu lembro de Jerônimo Savonarola, que foi queimado em praça pública, né? E mesmo assim a igreja continuou marchando. E eu quero frisar isso mais uma vez. Todo problema é uma grande oportunidade, é um palco para você se tornar protagonista, assumir responsabilidades, né? E oferecer Cristo, oferecer Jesus como um remédio, como uma solução para esse tempo de dificuldade que as pessoas estão enfrentando. Eu vejo, né, que está se crescendo tanto os terapeutas, os coachings, pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, porque as pessoas estão em busca de uma resposta. As pessoas estão perdidas nesse tempo de pandemia e elas estão buscando resposta. E sabe algo que é interessante? Eu até falei com a nossa equipe, pastor, esse tempo atrás, que esses cursos agora de desenvolvimento pessoal aqui no Brasil, todos que eu acompanho, os grandes cursos aí, que agora estão fazendo uma metodologia online, mas que antes levavam em multidões, eles levam um cantor gospel e pregam a palavra. Um evento de desenvolvimento pessoal, onde tem presidentes de grandes corporações, líderes, políticos, grandes empreendedores, eles levam um cantor, eles cantam louvores e depois pregam a palavra. Porque todo mundo já entendeu que a resposta para esse tempo é a palavra, é Jesus. Né? E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Não dá para se esconder neste tempo. Não dá para aumentar a fila daqueles que estão precisando de uma resposta. Nós já temos a resposta. Nós temos que assumir essa responsabilidade e dividir essa resposta com o máximo possível de pessoas. E eu quero encorajar, né, você na sua igreja, você no seu grupo, né, fazer movimentos, né, estar em movimento, assumir responsabilidade, gravar vídeos, aparecer na internet. Hoje a internet é uma grande ferramenta. O que a gente conversou aqui antes, não se importe com o que os outros vão falar. Faça algo. Alguém espera de você uma resposta, alguém espera de você um posicionamento. Você não nasceu para ser coadjuvante, você nasceu para ser protagonista. É tempo de assumir responsabilidades. Eu vejo, usando o exemplo da própria pandemia, eu vejo o seguinte: a melhor ilustração para entendermos o que a igreja, em uma grande parte, aconteceu, é usarmos o exemplo de pessoas que acabaram ficando doentes pelo coronavírus. E é muito triste, né? Mas eu vou usar como esse exemplo, né? Essas pessoas às vezes chegam até a ser ali levadas, né? Entubadas, e muitas das vezes ficam semanas e até meses, né? Ali desacordadas, né? Entubadas. E aquilo ali, sabe o que acontece? Vai atrofiando, né? É muito triste, porque vai atrofiando. Um dos grandes problemas, às vezes, são os próprios rins, né? Porque a pessoa não se alimenta, não bebe. Enfim, os órgãos vão parando também, os músculos vão perdendo as suas forças, né? E ela atrofia. Quando a pessoa ela recebe a cura, ela, para retornar os seus movimentos, a sua vida normal, ela precisa passar por uma fisioterapia. E a fisioterapia é algo ruim demais. Não sei se você já teve que passar por uma fisioterapia, né? Eu já passei por algumas dores que vão aparecendo com a idade, sabe? Ou um tombo de moto, uma coisa assim. Mas aí você precisa procurar um fisioterapeuta ali para quê? Para voltar os movimentos. E a fisioterapia dói. Por quê? Porque ele vai pegar aquele músculo, aquele nervo, aquele lugar onde ficou muito tempo parado e começa a fazer ele voltar a se movimentar. Mas ele não quer. Aí dói, mas precisa ir mesmo doendo. Sabe o que o Espírito Santo precisa fazer hoje na igreja? É uma fisioterapia espiritual. Muita gente se acomodou, entrou naquela área
zona de conforto, fica em casa, sabe? Fica aí, e a pessoa viu se que esconda, é bom, né? se esconde, viu que é bom ficar em casa vendo televisão, assistindo filminho, né? Aí não vou mais na igreja, não quero assumir responsabilidades na igreja, compromissos, cargos, não quero mais, não, eu quero. Só que aí você precisa deixar que o Espírito Santo comece a, sabe, mesmo que doa, deixa, volte os movimentos, ainda que sejam aos poucos, ainda que seja um pequeno movimento, mas com o tempo você vai voltar e vai virar aí um campeão, um atleta, né? Você vai romper novamente. Até porque a dor do sucesso sempre é mais suave que a dor do fracasso. Oh, meu Deus do céu, esse homem é um filósofo, tá doido. Então, gente, a palavra-chave, autorresponsabilidade. Não adianta culpar ninguém, nem pandemia, ninguém. Assuma a sua responsabilidade. Agora, não adianta só assumir, traça um plano de ação. Com certeza. Já comece agora. O que eu vou fazer? Como que eu posso reagir no meu trabalho, nos meus estudos e na minha igreja? Ok? Na minha igreja, como que eu vou reagir? Como que eu vou conseguir de novo, sabe, servir ao corpo de Cristo? E ainda que seja um pouco difícil, comece, como aquela fisioterapia, que logo você vai entrar em forma e Deus vai fazer grandes coisas através de você. Nós iremos ouvir grandes testemunhos deste bate-papo aqui, com certeza. Eu creio nisso. Está havendo um grande destravamento. E para a gente já está chegando no final, né? Mas eu quero dividir aqui 6 leis para conquistar a autorresponsabilidade. Vamos lá. Se quiser anotar aí, por favor, fique à vontade. Se é para criticar, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. Ei, meu Deus do céu, isso aí, ele falou rápido, hein, gente? Vamos ver se a gente consegue até colocar lá onde fica o vídeo, né? Como é que é o nome daquele negócio lá? Na descrição? Na descrição do vídeo, vamos pôr porque isso aí é chave, né? Pontos chaves que a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida. Tem mais uma coisa a acrescentar aí? Só para finalizar, eu acho que é algo que eu tinha para falar dentro também da autorresponsabilidade, que o contrário da autorresponsabilidade é se fazer de vítima. Até aqui nas leis aqui, né, ao invés de se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Tem gente que vai assumindo um vitimismo, né? Parece que todo mundo é contra você, parece que todo mundo se levanta contra você. Na maioria das vezes as pessoas não estão nem preocupadas realmente, né? Com o que está acontecendo com você e tal. E você já criou dentro da sua mente um campo, um cenário de pensamento que te leva a acreditar nisso. Então, abra mão do vitimismo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a verdade sobre você. E a pessoa que é vítima, ela abre mão da identidade dela. E para mim, Gênesis 1:26 é um versículo-chave sobre identidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém. E nada e nem ninguém pode mudar isso. Deixa de ser vítima e ative agora a sua identidade. Palavras-chave aí, identidade. Eu falei ser refém da opinião dos outros. Quem é refém da opinião dos outros são pessoas que não têm uma identidade firmada. Sim. E a principal ação do Espírito Santo é firmar a nossa identidade, quem nós somos. Então, são mentiras. E nós vemos essas doenças muito fortes na sociedade hoje. Aquela geração do mimimi, né, da mamadeira, né, toda hora precisando de uma chupetinha para fazer a pessoa, né, aquela pessoa muito crítica, aquela pessoa, como você colocou, né, sempre se colocando como vítima. São características dessa sociedade nos dias de hoje, sabe? Esse tempo que nós estamos vivendo, e que a gente precisa mudar isso. E que se ficar dependendo da opinião alheia e não assumindo a responsabilidade, você pode ir para o país mais pobre do mundo, ajudar todo mundo e acabar com a fome neste país. Que vai ter alguém que vai achar que você deveria ter feito mais. Alguém vai falar, não, você poderia ter feito dessa forma. Então, se você ficar aí se preocupando com o que os outros vão falar, vão pensar, você não vai fazer nada realmente. Autorresponsabilidade.
Eu fecho aqui, eu vou pedir para o pastor André fazer uma oração, só lembrando de um último exemplo aqui, sobre essa questão, porque você fala, mas eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, medo do que vão falar, medo da pandemia, medo de não conseguir, de fracassar. Gente, se você olhar a história do povo que tem sucesso na vida, olha o tanto de vezes que eles fracassaram antes, né? Isso aí só tem um jeito de você acertar, é errar um monte de vezes, né? Com certeza. Tem que errar. Então não tenha medo. E eu termino aqui lembrando daquele momento em que os discípulos estavam num barco no meio de uma grande tempestade. Aí eles estavam tomados de medo. Vamos morrer. Olha a tempestade, o barco está quase que afundando. Não há esperança para a gente. Aí veio Jesus andando sobre as águas. Aí ali os 12 discípulos se dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo ficou no fundo do barco, lá chorando. É um fantasma, é a morte mesmo. Olha lá, eu falei que a gente ia morrer, está vindo lá o espírito da morte. Até viram uma foice ali, né? A imaginação cresceu. Até aquela música, né? Até a música tocou, tal. A maioria vai se colocar como vítima, vai deixar um medo de paralisar. Aqui que está o perigo. O medo paralisa. Eu vou contar uma história minha aqui. Quando eu morava lá em Porto Alegre, eu era menino, devia ter uns 10 anos, 9 anos. A minha casa onde a gente morava era um morro assim, então tinha uma escada que me subia, que fazia assim, dois níveis, ficava uma escada muito alta, uns 3 metros de altura. E quando fazia assim, encostava aqui na parede, tinha aqui tipo um parapeito, um negocinho, acho que dessa. E eu, toda menina, olhava, e ele seguia até o final da escada, né? Toda vez eu olhava aquele parapeito, um dia eu vou caminhar por ali para chegar lá na parede. Rapaz, um dia eu resolvi fazer. Comecei, quando eu cheguei num certo momento ali, que eu olhei para baixo e vi a altura que eu estava na escada, cara, eu travei. Travei, congelou. O medo paralisa. Não tinha celular na época para pedir ajuda, né? Se tivesse celular, já estava no chão. O medo o medo foi tão grande dentro de mim que me paralisou. Graças a Deus eu consegui controlar o medo e voltei. Sem cair, viu? E sem meus pais nem saberem, eu acho. Mas eu achei interessante aquela experiência, como o medo me paralisou. E aqueles discípulos ficaram paralisados, tomados de medo. Mas teve um que viu no meio da tempestade a oportunidade de viver uma experiência sobrenatural. Foi o único que pode dizer, eu andei sobre as águas junto com Jesus. Pedro. Marcou o nome na história. Marcou o nome da história. Afundou, mas andou, né? E voltou andando, né? Acho que Pedro voltou nadando, Jesus foi andando e Pedro voltou andando com Jesus sobre as águas. Ou seja, que grupo que você pertence? O grupo está lá no fundo do barco, choramingando, reclamando, colocando a culpa na tempestade, colocando a culpa, Jesus deixou a gente sozinho, Jesus nos abandonou, não quis vir com a gente, colocando a culpa em Deus, como você mesmo colocou ali. Ou você faz parte da minoria, de 12, 1. Sabe? É sair da maioria. É assumir responsabilidade. Que grupo que você vai estar? Espero que você esteja nesse grupo, que assume a responsabilidade e veja, no meio da tempestade, a oportunidade de viver algo novo, algo sobrenatural. É isso. Pastor, aí até o senhor falando do seu exemplo aí, que o senhor travou, né, no meio da aventura, isso é importante. Vá com medo, mas vai. Tem muita gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa. Começa, mas não termina. Né? Vai com medo e vai dar certo, no final vai dar certo. Verdade. Tenho certeza disso. Verdade. Amém. Eu creio que a mensagem foi dada. Se você usar essas chaves que foram liberadas, Deus vai te levar a um outro nível. E principalmente, né, eu quero, isso que serve para todas as áreas da nossa vida. A autorresponsabilidade serve para o teu trabalho, serve para a tua família, sim, serve para as tuas amizades e serve, que é o nosso alvo aqui maior, para o teu ministério, para a sua igreja.
né, que você assume a sua responsabilidade, seja um pastor, seja um presidente, seja um membro da igreja, assume a sua responsabilidade, a sua parte. Se você faz parte do corpo, nada no corpo está aqui por acaso. Tem algo, tem um propósito, tem algo a ser feito. Eu deixo você finalizar e fazer essa oração para a gente. Nós vivemos aqui uma fábrica de campeões, né? Vendeu peixe, né? Obrigadão. Prazer estar aqui com o senhor, com todo mundo que está nos assistindo. Eu espero realmente que esse vídeo possa te ajudar. E como eu disse na nossa gravação, que nós possamos depois ficar sabendo de testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas aí transformadas, viveram um grande desbloqueio e que ainda falta aí metade de um ano para fazer muita coisa. Deus criou tudo em 6 dias, imagina em 6 meses o que dá para fazer, né? É verdade. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Cremos que o Senhor tem falado com muitas pessoas. Te agradeço pela vida do pastor Samuel, que tem sido, Pai querido, um atalaia do Senhor aqui na terra. O Senhor tem usado ele de maneira poderosa. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, a família dele, levando a voz que o Senhor colocou dentro dele para muitas famílias, para muitas pessoas, muitas cidades. Eu te peço isso em nome de Jesus. Também, Senhor, abençoe cada um que está acompanhando esse vídeo, que eles possam ser tocados, transformados por tudo que nós falamos aqui, para que seja um novo tempo sobre essas vidas, que eles possam viver algo novo, que eles possam viver algo transformador, que assim como Pedro, eles possam sair do efeito manada, do efeito multidão, e possam viver ali o propósito do Senhor para a vida deles. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, que você seja aí o protagonista da sua história. Saia do meio da multidão. Até a próxima.